Olá, boa noite. Esperar o Instagram convidar o pessoal. Boa noite, Leandro. Boa noite, Fran Carlos. Sua pergunta tá salva aqui, tá? No final, nós vamos responder. Boa noite, quem tá chegando aí. Bom, enquanto a Jéssica vai chegando, né, a minha convidada de hoje, vou falando já para quem tá aqui sobre o que nós iremos falar hoje nessa live. A Jéssica acabou de chegar, então nós já vamos começar. O título da live de hoje é Quando o pensamento sobrepõe-se à realidade, né? Então, eu chamei a Jéssica para trazer uma visão mais do autoconhecimento a partir da literatura. Então, nós vamos falar de literatura, mas também de autoconhecimento, né? Do conhecimento do outro, que é tão importante, né? Que é uma das funções, inclusive, da literatura. Então, boa noite, o Ítalo, que chegou aqui. Jéssica, só estou esperando o seu convite, tá? Pode enviar aí para nós podermos começar. Então, vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, a Jéssica enviou aqui. Acho que agora vai. Oi, olá, boa Jéssica. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim, vendo bem também. A linda Jéssica, né? Mas é linda, olha só. Obrigada, Jéssica, por estar aqui mais uma vez, né? Ter aceito o meu convite para falarmos de literatura, que é algo que nós temos em comum também, né? Eu sei que você gosta. E falar daquele que é o seu trabalho, aquilo que você estuda e que você compartilha com os seus seguidores no seu perfil, né? Então, eu estava falando aqui, antes de você conseguir entrar, que o título da nossa live, né? Que é Quando o pensamento sobrepõe-se à realidade. E essa ideia para a live, né? Ela surgiu a partir de um post seu, que eu gostei muito, falando sobre isso, né? Como às vezes nós nos confundimos com os pensamentos, né? E acabamos nos desligando da nossa realidade. E me fez fazer uma conexão muito legal com um conto do Machado de Assis que eu trabalhei agora há pouco com meus alunos, que é o conto chamado O Diplomático, né? E na hora me veio essa ideia de, tá, vou passar o convite, quem sabe não dá certo. E que bom que deu certo, tá dando certo, né, Jéssica? Então eu vou apresentá-la aqui rapidinho para os que não a conhecem, que estão vindo aqui do meu perfil, né? Tem um pessoal que vem do seu, já deve conhecê-la aí, mas para quem não a conhece. Então a Jéssica, ela é treinadora formada em coaching, teoria cognitivo comportamental e imagem. E a Jéssica também trabalha, ela é especialista, né, na verdade, em expandir a autogestão das emoções para um maior sucesso pessoal e profissional. Então, quem tem aí quem quer se conhecer melhor, né, siga a Jéssica, acompanhe ela, que nós estamos vivendo uma época, né, Jéssica, que cada vez mais nós precisamos nos conhecer melhor, né, conhecer o outro, né, porque as coisas mudaram e nós também temos que acompanhar, né, essas mudanças e nós só podemos mudar a partir do momento que nós nos conhecemos bem, né? Então, fale, fala um pouquinho aí para a gente poder começar, né, Jéssica? Claro. Primeiro eu quero agradecer, fiquei muito feliz com o seu convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Já não é a nossa primeira live, né? Já é a segunda, a gente já fez uma outra também sobre literatura, que é esse gosto aí que a gente tem em comum. E eu fico muito feliz com o seu convite. Eu espero que seja uma live muito proveitosa, que eu possa agregar aí com o que eu puder. E eu gostei muito que você propôs que a gente falasse sobre esse conto, né? Que você me disse aí do O Diplomático, do Machado de Assis. E ele é fantástico, né?
de trazer essas características psicológicas mesmo, assim, né, dos personagens. Então, eu achei muito bom para a gente fazer esse link. E fico feliz também que você tenha tido essa ideia aí a partir do post sobre os pensamentos, né, que eu fiz. Realmente é um tema que eu gosto muito, né, não tem nem o que dizer. Muito bom. Então, boa noite. Quem falou aqui, um aluno meu falou boa noite, professora. Boa noite, Samuel. Seja bem-vindo. Bom, então nós nos apresentamos, a Jéssica também já falou um pouco, então vamos começar, né, fazendo um resumo do conto para aquelas pessoas que não leram ainda esse conto, né, que a gente já falou o nome, que chama-se O Diplomático. Então, antes de fazer as relações, né, com esse autoconhecimento, com as questões que a Jéssica vai tratar na live, a gente precisa fazer um resumo do conto, né? Então, como eu falei, esse conto ele é um dos contos do livro Várias Histórias de Machado de Assis, que inclusive é um livro que o Machado de Assis ele sempre teve essa visão, sempre tem essa visão, né, assim, de das coisas que estavam acontecendo, né, o que era habitual do realismo, né, trazer as características, fazer essas observações da realidade das pessoas da época, né. Então, o Machado de Assis ele era genial em fazer isso, né? Ele pegar, observar e trazer tipos humanos que até hoje, lógico, né, faz sentido para nós, porque as pessoas são, né, o ser humano, há coisas que não mudam, independentemente da época. Né? Então, O Diplomático é um dos contos desse Várias Histórias que também traz essa visão, né? Como outros, como A Cartomante. Tem um também muito interessante que ele vai falar sobre o sadomasoquismo, o sadismo, aliás, né, que ele vai tratar sobre isso. Ele não fala o nome, mas ele dá todas as características de uma pessoa dessa situação. Então, O Diplomático, né, um resumo para quem ainda não conhece, é um conto que trata de um personagem, né, chamado Rangel. Rangel é um homem de 41 anos que foi convidado para uma festa ali na época de São João, né? Eles estão ali, o ambiente do conto é uma casa que várias pessoas foram convidadas para passar ali uma noite se divertindo, comendo, brincando, né? E Rangel, ele era conhecido entre essas pessoas com este nome, né? O diplomático. Então, era uma pessoa o que é um diplomático, né? Na definição dessa palavra. Então, no dicionário Aulete, né, você pega lá o sentido figurado, eu até salvei aqui, tem lá hábil, cortês, fino, discreto, né? Então, Rangel, para as outras pessoas, ele era esse tipo, né, esse homem discreto, mas que tratava, né, todo mundo bem, conseguia falar, mas daquela forma que ele se apresentava às pessoas, né? Talvez, como nós vamos ver, não era muito bem o que ele era, o que ele pensava, né? Então, ele está na situação. Então, quem era Rangel, né? Além de ter 41 anos, ele era um homem que Machado de Assis fala que ele tinha o comichão das grandezas, né? Então, ele não era casado, mas o narrador, né, o Machado de Assis, como queiram, o narrador fala, ó, ele não casou não por vocação, ele tinha vocação ao casamento, mas ele não casou porque ele nunca achava ninguém que fosse à altura dele, né? Aquilo que ele imaginava para uma mulher, para uma esposa. E por isso ele foi, né? Nenhuma mulher servia, ele foi adiando, e ele vivia muito na imaginação, né? Que esse vai ser o nosso ponto principal aqui da nossa conversa. Ele, na realidade, ele pouco colocava em prática aquilo que ele pensava, né? O que ele pensava de si e o que ele pensava em fazer para mudar a vida, para conquistar alguém, né? Então, eu separei aqui rapidinho um trecho para as pessoas conseguirem entender melhor como era o Rangel, né? Então, o narrador fala assim, ó: de imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Mais de uma vez foi, consigo mesmo, ministro do Estado, e fartou-se de cortesias e decretos. Chegou ao extremo de aclamar-se imperador no dia 2 de dezembro, ao voltar da parada do Largo do Paço. Imaginou para isso uma revolução, em que derramou algum sangue, pouco, e uma ditadura benéfica. Então, na imaginação, ele era, né, a pessoa extraordinária, ele ia para grandes batalhas, ele conquistava mulheres,
ele participava de festas grandiosas, mas na realidade ele não conseguia pôr em prática, era só tudo isso só se passava na cabeça dele. Né? Então nessa festa, né, para resumir, nessa festa que o Rangel estava, havia vários convidados e eles estavam jogando, comendo, brincando, até que, nossa, aqui a convidada especial passando em frente aqui da câmera, a Lua, até que em determinado momento o narrador nos apresenta que o Rangel apaixona-se, já havia apaixonado-se ali há algum tempo por Joaninha, que era filha do dono da casa em que eles estavam ali, que tinha apenas 19 anos e que o Rangel já havia, né, já conhecia ela e a família desde a infância, desde quando a menina nasceu, né? E ele era apaixonado por ela e nesse dia ele estava ali com uma carta para entregar a essa moça, mas ele foi ali, né? Daqui a pouco eu entrego, vamos conversar. Até que ele finalmente tem o momento, né? Tem a oportunidade de entregar a carta, mas ao invés de entregar, o que é que o Rangel faz? Ele fica se pabulando, né? Ele fala, ó, tá vendo aquela festa ali? Eu conheço ciclano, eu poderia estar ali. Começa a falar das coisas que ele nem faz parte, nem tá lá. Mas ele começa a falar simplesmente porque na cabeça dele, né, ele se percebe como uma pessoa que deveria estar naquela festa e não onde ele está. Né? Então já primeiro ali, primeiro não, né? Um terceiro, quarto aviso, né? E como o Rangel, ele não se contentava com o que ele tinha, com a realidade dele. Então ele não entregou a carta, voltou e aí em determinado momento surge a figura lá do Queiroz, né, Jéssica? Que é o contrário do Rangel. O Queiroz, ele chega ali, ninguém o conhecia, né? Ele vem a convite de outro homem, outro convidado, chega, se apresenta e em pouco tempo todo mundo da festa já está apaixonado pelo Queiroz. Ele conversa bem, ele é alegre, ele vai falar com as moças, né? E ele é bonito e mais jovem do que o Rangel. E aí o Rangel ele fica assim apavorado, né? Até fala isso, porque ele fala e agora, né? Quem é essa pessoa que surgiu aqui do nada e que tá fazendo aquilo, né? Que ele imagina fazer, mas ele não faz e tá chamando a atenção de todas as meninas, inclusive a Joaninha, que é a paixão do Rangel. Né? Então o conto segue-se nessa situação da festa, até que no final o Rangel ele não entrega a carta, fica ali só com raiva, só imaginando, inclusive ele imagina até destruindo o Queiroz, né, matando o Queiroz, fazendo qualquer coisa para fugir daquela situação, mas termina que a festa acaba, todos vão para casa, Joaninha e Queiroz trocam alguns olhares e 6 meses depois o Rangel, ainda por cima, é convidado para ser testemunha no casamento do Queiroz e da Joaninha, né? Então, esse é assim um resumo bem por cima mesmo do conto, só para a gente não ficar, né, muito preso ao enredo. Mas o fato é que Queiroz é este homem aí que vivia uma situação, né, um mundo aí que não era o mundo dele, né, Jéssica? Quer falar um pouquinho do Queiroz, hein? Eu acho fantástico porque o Machado ele domina essa análise psicológica, né? Como a gente já falou assim dos personagens, e ele traz essas características que na verdade são do Rangel, mas são nossas, né? É minha, é sua, que é essa coisa, né? O Rangel ele é esse homem dos grandes sonhos e das ações minúsculas, né? Ou de quase nenhuma ação. E como fala aí como conta pra gente que ele já tinha 41 anos, né? E ele gostaria de ter uma esposa, enfim. E ele nunca teve, e não só por nenhuma outra coisa, a não ser que ele não achava ninguém à altura, né? Talvez ele nunca tenha agido. É que essa é uma história, né, que ele conta, mas assim, se a gente começar a analisar situações que a gente encontra, né, até na nossa vida mesmo, que a gente não toma mesmo uma ação, né, em relação àquilo que está acontecendo. Então, provavelmente ele nunca tomou uma ação na vida dele e essa parte, esse conto foi apenas o que a gente conhece dessa história, né, de que ele, mais uma vez, não tomou nenhuma ação que ele gostaria de ter feito, né, algo que ele gostaria de ter feito, porque veio alguém que mais corajoso ou que realmente estava disposto a fazer alguma coisa e foi lá e conseguiu, né,
conseguiu o que, na verdade, o Rangel queria, que no caso foi o Queiroz, que acabou casando com a Joaninha, que ele estava apaixonado. Então, eu acho que isso que é o mais interessante, assim, é a gente olhar, né, e você falar, nossa, que idiota esse Rangel, por que ele não fez alguma coisa, né? Como que soberbo ele ficar só querendo falar, parecer, né, alguma coisa, em vez de ir lá e de repente falar mesmo o que ele estava sentindo, né? Fazer alguma coisa, mas ele só ficava alimentando mesmo essas coisas na cabeça dele, né? Ele ficava, então, mudando esses pensamentos, ele ficava distorcendo esses pensamentos, ele criava, ali conta em alguns momentos, que ele fazia análises dentro da cabeça dele a respeito da Joaninha, mas que de nada eram equivalentes à realidade, né? Então, às vezes ele estava pensando alguma coisa, querendo agir, né? Falar com ela, tudo mais, e que na verdade ele achava que ela estava de repente interessada ou não, e na realidade mesmo ela estava mostrando claramente que não. E isso acontece muito também na nossa vida, né? A gente cria as histórias na nossa cabeça e aí a gente acaba só permanecendo ali dentro e não prestando atenção no que está acontecendo de fato. E isso mostra claramente pra gente nessa situação do conto, né, da festa, que ele estava tão dentro da própria cabeça, tão só pensando nessas ilusões mesmo, alimentando esses pensamentos, e ele não conseguia, de fato, fazer alguma coisa na realidade. Agir para fazer, para ter alguma coisa, para conseguir falar com ela, para entregar a carta, né, que ele gostaria. Então, eu acho que é por aí, assim, faz a gente pensar nas nossas atitudes mesmo, né? Sim. Algumas pessoas, né, vieram falar comigo aqui, né, pelo direct, quando viram, eu já li esse conto e eu me identifico muito com o Rangel. Né? E de fato, assim, eu acho que todo mundo, em certa medida, já passou por isso, já teve uma fase. O problema é que o Rangel, ele continuou nessa fase, né? Ele já estava com 41 anos, porque quando nós somos mais jovens, né, é até assim normal em certa medida nós vivemos um pouco assim, né? Inclusive tem um Machado de Assis, ele coloca em um determinado momento Rangel pensando em Joaninha e falando, o nome, né? Quando nós nos casarmos, o nome dela vai ser Joaninha Rangel, ou ele vai colocando vários nomes, né? E eu lembrei muito, quem nunca fez isso quando é, né, adolescente, você tem aquela paixão assim, né? Uma paixonite, você já começa imediatamente imaginando toda uma vida com aquela pessoa, né? Você nem chegou a falar com ela, mas já tá pensando no nome dos filhos, né? Então, assim, é uma característica que, ao que me parece também, de uma certa imaturidade, né? O Rangel, para a idade dele, nós já não esperávamos mais isso, né? Esperávamos um homem que tomasse atitude, né? Ó, eu quero, eu vou lá, eu falo, entrego a carta e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas ele não faz isso. Então o problema está exatamente nessa negação, né? A negação da realidade, do que o medo, né, também de agir, porque o Rangel, como você falou, nós só temos essa parte, né? Só temos essa narrativa. Não sabemos mais, né, em outra situação como ele agiu, o que ele fez. Mas provavelmente, né, ele era uma pessoa que tinha um certo medo de errar, de agir diplomático, né? Então ele queria sempre aparecer assim como a pessoa, né, a boa aparência, uma boa conversa, mas não sabia colocar isso, né? Usar a imaginação, usar os pensamentos, mas para se organizar, né? Que nós falamos muito, ó, a leitura nos ajuda, né, a evoluir, a trabalhar o nosso imaginário para que a gente consiga pegar as coisas, né, do mundo e nos organizarmos, né, interiormente e entender nossa própria vida e a das pessoas que nos cercam. Mas parece que o Machado de Assis aqui ele quer trazer justamente isso, né? Uma pessoa que não teve não conseguiu chegar a uma maturidade e vive e sofre por isso, né? Nesse mesmo livro também há outros personagens, né? Inclusive um chamado Trio em Lá menor, né? Que ela também a personagem, né? Que agora fugiu o nome dela, ela se apaixona por dois rapazes, né? Um mais novo, outro é mais novo,
é bonito, né? Tem aquela vitalidade juvenil e tal. E o outro é mais maduro, né? E chama a atenção dela por isso, pela sabedoria, pela boa conversa. E ela fica nessa coisa, né? Ela não consegue escolher porque, na verdade, ela queria a junção, ela queria os dois, né? Sim. Ela tem A características boa em parte. um que ela quer. Uhum. Oi? Queria a boa parte dos dois, né? Isso, né? Ela queria a beleza, a juventude de um e a sabedoria, né? A experiência do outro. E é claro que ela não ia conseguir isso, né? Mas ela acaba não escolhendo e termina sozinha. Então é Uhum. outro exemplo também de uma pessoa que não soube assim, né, enxergar as coisas e simplesmente entender, né, que ela não conseguiria, não dá para ter nesse caso, né, ter em uma pessoa só e essas duas as coisas boas que ela via em cada um, né? Então, Jéssica, vamos falar um pouquinho agora mais aí na tua área, né? Eu só não eu esqueci de anotar aqui aquelas perguntas que eu te mandei pelo direct, né? Ah, não, Mas mas são baseadas naquele seu post, né? Então, para a gente começar assim, quais são os problemas? Né? Por que há problema em ficar presa a esses pensamentos? O que é que gera isso para que depois a gente chegue lá uma possível, né? Uma solução que você possa indicar para as pessoas que passam por uma situação assim? sim. Como você falou aí sobre a falta de maturidade, ela vem da falta de percepção da realidade, né? Então, a gente é tão imaturo, a gente proporciona tão imaturo proporcionalmente ao quanto a gente deixa de observar a realidade, o quanto a gente tenta fugir da realidade e ficar morando mesmo aí dentro da nossa cabeça, né? Então, por isso que é muito importante que a gente saiba lidar com os pensamentos. E a gente tem maneiras de lidar com o pensamento que acabam, às vezes, prejudicando mesmo, né? Prejudicando muito mais do que a própria realidade, inclusive. E uma dessas coisas é até uma frase que eu já postei e costumo falar muito nas minhas sessões, que é assim, você não precisa acreditar em tudo que você pensa, né? E se a gente começa a analisar mesmo, se a gente pensa sobre o nosso pensamento, né? Por isso que eu até vou propor um exercício no final, mas quando a gente começa a analisar os nossos pensamentos, a gente vê que eles são mesmo esse mar aí de confusão, né? De distorção, de generalização. Então você começa, de omissão, você começa a ver que, por exemplo, você brigou com alguém, você brigou com a sua mãe, com a sua amiga. E aí você fica, sabe, lá, recontando aquela história na sua cabeça, fica lá brigando, não sei o que, dentro nos seus pensamentos. Só que você não percebe que tá cheio dessas coisas. Você tá contando uma história, mas que na verdade nem foi o que aconteceu. Você já tá colocando um monte de coisa, você já tá omitindo muita coisa aí de você mesmo para você não ficar, de repente, sei lá, sofrendo ou coisas que você não quer admitir. Você tá generalizando a situação, você tá distorcendo os fatos completamente. Então, se a gente para um pouquinho para perceber o que se passa dentro de nós, a gente consegue ver que muitas das coisas ali, elas nem fazem tanto sentido, né? Só que a gente, às vezes, tem muito medo, e aí por que que às vezes o pensamento ele faz mais mal do que a própria realidade, assim, pra gente? É porque a gente acredita muito nele, a gente acredita muito que, por exemplo, assim, eu não vou. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho muito medo e tal de alguma coisa. A pessoa tem muito medo de alguma coisa, de alguma situação acontecer, enfim. Só que e aí ela fala, eu não consigo parar de pensar nisso. Mas, na verdade, não é que ela não consegue parar de pensar nisso. Ela tem medo de pensar sobre isso. Porque quando a gente consegue, de fato, pensar sobre alguma coisa, olha, tá bom, tem aqui essa situação, tá? Eu tenho medo dessa situação, essa situação tá me afligindo. Só que o que a gente faz quando a gente tem isso? Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, aí esse pensamento vem, aí você, eu não quero pensar nisso. Só que o que acontece? Ele fica lá. Porque ele precisa ser, de alguma maneira, resolvido. Ele precisa se ele tá ali é porque você precisa fazer alguma coisa, né, a respeito. E aí o que acontece é que a gente tem medo de olhar para isso. Porque se a gente simplesmente analisar, é só um pensamento. Mesmo que seja uma coisa ruim, ela é apenas um pensamento. E por mais que eu fique pensando nessa coisa, ela não vai acontecer porque eu estou pensando, entendeu? Porque o pensamento ele nunca vai ser superior a uma ação na realidade. Nunca. Então, por mais que a gente tenha medo de pensar em alguma coisa, essa coisa não vai acontecer porque a gente está pensando. Então, é importante que a gente consiga
olhar a situação e falar assim, ok, tá, isso daqui tá me afligindo, tá me perturbando, tá, o que que pode acontecer? O pior cenário, tá, isso aqui, se isso acontecer, o que que eu posso fazer? É você conseguir trazer elementos para esses pensamentos para até entender se eles fazem sentido, se eles têm alguma evidência, ou se eles são só, sabe, abstrações, coisas que ficam ali, porque na verdade é o que a gente estava falando, é um monte de coisa que fica aí misturada, né? Então, às vezes, se tem algumas questões que estão aí dentro que ficam se repetindo, né? Elas valem a pena, então, que seja questionado. Deixa eu só. Às vezes basta pararmos um tempinho para questionar esses pensamentos, que já surge uma luz, exatamente. Né? Às vezes, o que acontece é que a gente não tem coragem, essa crença muito. A gente tem muito essa crença, né? Como eu falei, de que aí, nossa, mas se você ficar pensando, sei lá, vai atrair a coisa ruim, essa coisa ruim. Então a gente não nem se permite pensar nessa coisa que está acontecendo. E aí, muito pelo contrário, a gente permanece nisso, a gente permanece nesse mundo de abstração, porque você não consegue trazer mesmo para a realidade, porque quando você vai colocar isso em ordem, você já consegue perceber se ele corresponde à realidade ou não. Só que se a gente não faz esse exercício, a gente nunca vai saber, né? Então, como o Rangel. Então, ele vivia tanto lá dentro da cabeça dele que ele não conseguia nem questionar isso para saber o que podia ser possível fazer de ação prática no mundo e o que realmente era uma abstração, era uma bobagem na cabeça dele, né? Então, essa questão da gente não conseguir lidar com os nossos pensamentos, eles fazem a gente ficar preso na imaturidade, porque a imaturidade é isso, é você ficar preso dentro da sua cabeça, você não observar as coisas, né? Você não observar o que precisa ser feito, ou o que é adequado você fazer naquele momento. E tudo isso a gente só pode fazer mesmo se a gente estiver atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Sim, essa coisa de não observar o problema, não pensar, né? Você falou, eu não posso pensar. Nós temos isso muito, né? Não vou pensar nisso porque isso aqui não é bom pensar. Mas se tá vindo ali, aí você esconde, você joga ali na sombra, né? Aí sim é que vai gerar um problema ainda maior, né? Se a gente não consegue entender por que, de onde surgiu aquilo, né? O que está acontecendo para que eu esteja pensando nisso, né? O problema vai piorar. E como você falou, né? Se nós não conseguimos enxergar, observar e tentar buscar, né, de onde está vindo, o que é que tem de verdadeiro naquilo que eu estou pensando e o que não tem, acaba que você vai virando assim né, uma bola de neve e você não sabe mais o que é seu, o que é verdadeiro, o que é um pensamento, né, que realmente faz sentido com as coisas que você está vivendo ou só é coisa da sua imaginação. Né? Então, por exemplo, nós passamos, né, estamos passando desde o ano passado, né, por essa situação nova para todos nós e ano passado, principalmente, que nós ainda estávamos assim, né, tentando entender, ainda não entendemos, né? Mas estávamos tentando entender o que é tudo aquilo que estava acontecendo e muitas pessoas, né, não é todo mundo, né, uns mais, outros menos, mas ficamos ali cheios de informações. Uma pessoa falava uma coisa, outra você olhava para um lugar falava isso, e acaba que você gerando um monte de situações, de problemas, de pensamentos que, como você bem sabe, né, muitas pessoas a partir disso desenvolveram, né, situações assim de depressão, de pensamentos de estar ali imaginando coisas, né, mais do que a própria realidade. O problema existe, mas ela criou, né, muitas pessoas criaram ainda mais do que já era o problema, né? Porque ficaram ali na cabeça imaginando e pensando que vai dar tudo errado e não tem solução e não sei o que fazer. Né? Então, assim, quando o grande problema, como você falou, é esse. Nós, assim como o Rangel, quando nós não queremos encarar a situação e perceber, né? Ó, o que é aqui, o que eu posso fazer a partir do que eu tenho e o que eu não posso, né? Então, Jéssica, você lá no seu. Deixa eu só olhar aqui. O Daniel falou aqui, ó, trazendo para a realidade, podemos dizer
que existem rangel nas redes sociais? Com Na certeza. atualidade, ele colocou aqui, né? Com certeza, eu acho que todos nós, eu até tinha comentado, né? Eu acho que todos nós temos um pouco disso, de viver muito na imaginação, né? Ele ficava criando coisas na cabeça dele e não tinha essa ação, né? Não fazia nada a respeito, apenas imaginava e passou uma vida inteira aí quase sem ter nada, né? Do que ele desejava, como por exemplo, que era ter casado. Então, com certeza isso acontece muito. Porque também tem uma outra questão, que quando a gente fica criando, imaginando muito na nossa cabeça, a gente acaba já tendo uma sensação de satisfação, que é claramente ele. Acaba tendo uma sensação de satisfação e aí você acaba não agindo porque você tem medo de que o que você faça não seja tão bom quanto o que você está imaginando. Então você fica com aquele medo de errar, com medo de falhar. Então, às vezes, esse pensamento, essa coisa toda que, por exemplo, que o Rangel criava na cabeça dele, era maravilhoso na cabeça dele. Só que aí ele não agia, justamente por quê? Porque era tão maravilhoso na cabeça dele, porque e se ele fosse fazer alguma coisa e desse errado, né? Então, quem não se identifica com isso? Quem muitas vezes tem medo de fazer alguma coisa justamente por causa disso, por estar com medo de falhar, de você ter um negócio na sua cabeça, putz, eu tô com uma ideia incrível aqui na minha cabeça. Mas aí você vai lá, põe em prática e fala, putz, e descobre que realmente não era tão incrível assim. Eu acho que esse é o maior medo, né? É o medo de todos nós. Uhum. E essa insegurança, né, Jéssica, que gera, é, partindo da pergunta aqui que o Daniel fez, né, as redes sociais, elas potencializam isso, né, porque, por exemplo, você vai postar uma foto, né, você tira lá, as mulheres tiram, sei lá, são 5 fotos, 10 fotos, e nenhuma parece ser boa o suficiente, né? Você fica olhando, 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 e você tem medo, né? Por exemplo, eu vou postar aqui, será que vai marcar aqui a espinha, vai aparecer esse meu defeito aqui? Então isso você vai criando vários pensamentos que às vezes nem as pessoas nem vão observar isso, né? Que você tá pensando que elas vão falar, vão olhar, e você fica inseguro, né? E termina não postando, né? No exemplo da foto. Então, realmente, assim, essa coisa de viver, né, presos só aos pensamentos, gera uma insegurança e pela insegurança você não consegue agir na vida real, na realidade, porque você tem medo de tudo, de errar, de ser criticado, né? Bom, isso só vai piorando, né? Deixa eu Sim, ver aqui. hoje principalmente eu acho que a gente vive nesse tempo muito virtual, né? Muito recortes. As redes sociais são só recortes, né, das coisas, então elas não representam a realidade mesmo, de fato. E isso tudo só faz piorar mesmo essa nossa falta de ação, né? Como Rangel. Eu acho que piora, porque Uhum. imaginando que todas as coisas já nascem prontas, né? Que as coisas já é, já são bonitas, né? Então a gente cria expectativas muito altas na nossa cabeça mesmo e Sim. fica com esse medo de dar esse passo, né? Mesmo que pequeno, mesmo que a carta que ele precisava entregar, mesmo que aquele momento que o Rangel estava conversando com a Joaninha, mesmo que trocar algumas palavras, né? Então eu acho que muitas vezes somos nós essas pessoas. A gente fica com essa expectativa de coisas que a gente criou na nossa cabeça e não consegue fazer o mínimo. Isso. A Bia falou aqui, né? Isso é um pulo pela uma série de problemas, como ansiedade, depressão. Nossa, agora não tá subindo aqui. E afins. Vivi isso, né? Pois é. Deixa eu só Exatamente. tentar baixar aqui. Sonhar não custa essa, viver A apenas Bianca, feito, Guilherme. isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, meu celular às vezes trava, não consigo olhar. Mas, enfim, se tiver alguma coisa aqui mais, a gente vai vendo. O Francisco, o Fran Carlos, né, colocou assim: parece que acontece o mesmo no caso de alguém enciumado. Sim, sim, É também. assim mesmo, Jéssica? Com certeza. Porque quando você tá com quando você tá com ciúmes, você começa a criar muitas coisas na sua cabeça que não necessariamente são fiéis à realidade. Então, por exemplo, você está esperando aí seu noivo, seu marido,
e aí ele chega um pouco mais tarde, né? Dentro da sua cabeça, você já está imaginando 1 milhão de coisas. Ah, porque ele deve estar no bar, ele deve estar cheio de rapariga, ele não sei o quê, né? Já cria um negócio. Aí o homem chega em casa e já chega o quê? Brigando, né? Enraivecida. Pra cima dele já soltando os cachorros. Mas, na verdade, ele pode, o pneu do carro furou, ou ele, sei lá, ficou mais tarde no trabalho, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo atitudes não referentes à situação, mas sim referentes simplesmente a pensamentos que a gente criou na nossa cabeça, né? Então, isso é muito importante a gente analisar, porque a gente não tem ideia do poder que o pensamento tem sobre a nossa atitude, né? Então, quando a gente simplesmente age baseado nessas abstrações, a chance da gente errar é muito grande. A chance de você chegar e falar um monte e quebrar o pau é muito maior, né? Do que se você realmente falar assim, olha, isso tudo aqui que eu tô pensando são pensamentos, possibilidades, coisas que eu estou imaginando. Eles não são necessariamente a realidade. Não é o que está acontecendo. Então, a gente ter conseguir saber isso faz com que a gente tenha atitudes muito mais assertivas, muito melhores, de chegar e falar assim, olha, o que aconteceu? Ah, foi isso e isso e tal. Ok. Então, essa é a realidade e não, né? Então, a gente não precisa ser enganado por nós nem pelo outro, né? Mas pela simples e pura observação da realidade, a gente consegue ter ações de acordo com o que a gente deseja mesmo, né? Em prol de atitudes positivas mesmo, que leve a gente para frente. Muito bom. E assim, acaba que sofre quem tem isso, né? Quem pensa muito, quem imagina muito, e também sofre as pessoas que convivem, né? Porque, como você falou na questão dos ciúmes, né? Pode ser que não é nada do que a gente está pensando, né? E por que não? A primeira atitude não ser essa, né? Você primeiro perguntar e daí ver, né, a explicação, ouvir e depois chegar a uma conclusão a partir daquilo que você vai ter, da realidade. Mas, né, não. Quando nós temos esse problema, cria-se uma série de coisas, assim, né, que às vezes tá bem longe do que realmente acontece, né. Então, de fato, toda a nossa conversa, né, o link com esse conto, é para trazer isso, né, esse assunto, ó. A literatura, né, nossas leituras servem para aumentar nosso vocabulário, para nos ajudar, para expandir nosso imaginário, mas também serve para nós nos conhecermos melhor, né? A partir da visão do outro, desse personagem Rangel, você olhar e dizer, nossa, eu estou fazendo também a mesma coisa que Rangel. E olha como o fim dele, né, não foi legal. Ele ficou ali sofrendo, sozinho, chorando em casa, né, um homem de 41 anos, porque perdeu a chance ali. Talvez ele nem ficasse com Joaninha, talvez Joaninha não quisesse, a família, né, não fosse aceitar, mas ele teria falado, né, ele não, nem chegou a falar, não chegou nem a tentar, né? Então, é aquela conversa, né? Aquela história que todo mundo fala, o não você já tem, né? Então, você tem que... O que é que você vai perder em fazer, em falar, né, em agir de forma consciente? Você não vai perder. Você vai perder sim, se pelo contrário você ficar só arrumando problemas e desenvolvendo uma insegurança, né? Então, toda a nossa conversa gira em torno disso, né? De a partir da nossa leitura, da visão desses personagens, do que a Jéssica falou aí, como nós podemos mudar isso, né? Como nós podemos evoluir, porque a leitura só, né, literária de toda a literatura mundial, só por ler não vai resolver nada, não vai mudar a sua vida, né? Você vai ser uma pessoa, mais uma, entre tantas pessoas que tem por aí, que tem uma biblioteca, né, cheia de livros, mas a vida dela não mudou nada, né? Você olha, você conhecia aquela pessoa há 10 anos e ela é a mesma pessoa que era há 10 anos, né? Então, o que é que está servindo a leitura dela, né? Ela está só acumulando livro. Então, a leitura, a literatura, ela serve para isso, para mudar, para nós nos conhecermos, não é só para né, acumular livro na estante. Então, toda a nossa conversa, todo o meu trabalho aqui, da Jéssica também, vai nessa direção. Como nós podemos, o que é que nós podemos fazer para mudar, para nos melhorar, para
a amadurecer e nos conhecermos melhor, né? Então, qual que chega à conclusão, né, Jéssica? O que a gente pode dar de conselho, né, para que as pessoas, né, quando passaram por essa situação ou que vivem isso, né, constantemente, o que é que elas podem fazer para melhorar? Tem um exercício que eu peço para as pessoas fazerem que funciona, geralmente funciona muito, que é o esvaziamento mental. Então eu peço para a pessoa escrever mesmo. Foi até o que eu propus no meu post que deu início a essa conversa nossa, né? Enfim, que é uma solução. É porque a gente não quer, a gente sempre quer algo assim super mágico, né? Mas na verdade, é, são práticas que a gente vai ter que ir adquirindo, que a gente vai ter que ir fortalecendo mesmo, que vai trazendo essa consciência pra gente. Para essa consciência sobre o que você é, sobre o que você pensa, sobre o que é importante para você. E isso, quando a gente anota, é muito importante. E eu peço para escrever numa folha de papel mesmo, com caneta. Bloco de notas em último caso, mas eu peço para escrever. Porque quando a gente precisa. Quando tá o pensamento na nossa cabeça, é uma coisa. Quando a gente tem que falar esse pensamento para alguém, é outra coisa. Porque a gente já vai ter que organizar ele de alguma maneira para fazer com que a outra pessoa entenda, para as palavras fazerem sentido, para, né, de alguma maneira eu conseguir transmitir aquilo. E quando a gente escreve, muito mais. Então, quando a gente consegue colocar no papel, a gente já elucida muitas questões, né? Então, é muito importante isso. E outra coisa que é muito bom, que é importante, assim, demais nessa prática, é que você consegue... eu falo para não escolher o que é para anotar. Eu falo para não escolher. Anota tudo. Tudo que você estiver pensando, o que tiver na sua cabeça, o que estiver rondando, por mais que você ache que é idiota, anote. Porque às vezes essa ansiedade que a gente fica sentindo é justamente porque tem alguma coisinha aí na nossa cabeça que é uma coisinha às vezes pequena, mas que a gente não fez, que a gente deixou de fazer, ou que você sabe que você precisa fazer, mas você vai deixando porque é uma coisa muito boba. Então também às vezes faz sentido, sabe? Então anota lá. Porque a partir desse monte de anotação que você faz, isso tudo pode virar de fato um plano de ação, pode sair dali coisas que você precisa fazer na sua semana, coisas que você precisa resolver na sua vida. Então não é simplesmente para você anotar, mas para que você depois consiga agir em cima disso, né? Porque aí você vai conseguir entender primeiro que você vai conseguir organizar tudo isso que está se passando na sua cabeça, você já vai conseguir perceber, será que é isso aqui mesmo? Será que isso aqui realmente aconteceu ou eu tô exagerando um pouco, sabe? Então você consegue organizar, você consegue criar tirar, né? Tirar mesmo da sua cabeça todas essas coisas, por mais que sejam pequenas e tudo mais. Então você consegue entender o que estava ali te perturbando e consegue depois criar até essa lista de tarefas, esse plano de ação, o que você pode fazer a partir disso, né? E às vezes é muito importante, às vezes é só o que você precisa para conseguir esvaziar, tirar essa. Às vezes não é nenhuma ansiedade, é só uma inquietação, sabe? De coisas que ficam aí rondando e que você não sabe lidar com isso. Porque é muito difícil mesmo que você consiga analisar, estando dentro de você, esse emaranhado de coisas. Então, eu sempre peço isso, faça esse esvaziamento mental. Pega essa folha, escreva tudo, sem acepção de pensamentos. Anota até o que você acha que é bobagem. Anota. Às vezes você vai ver dali coisas, aprendizados, você vai, por si só, já resolver problemas que você achava que eram gigantes. Então, eu acho que é uma prática muito importante e tem que ser diária, assim, né? Esse, na verdade, é um exercício muito específico que eu peço para fazer, assim, né? Uma vez, mas que nas minhas sessões, por exemplo, eu sempre peço anotações diárias, né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando sobre lidar com pensamentos e emoções também. Ótimo. Sim, Jéssica, o diário, né? Eu também já falei algumas vezes por aqui, para os meus alunos também, tá? Como é bom, né? A importância do diário. Você falou nesse sentido mais, né, da nossa conversa hoje, mas também tem outras coisas que servem a partir do diário, né? Quando você coloca ali e você tem a noção, né? Você consegue ali ter uma noção do o que é que você evolui, o que é que você vem pensando, porque você pode reler, né? Você pode voltar e Isso olhar mês passado, isso, né? Realmente, principalmente isso.
Você pode ter essa possibilidade de voltar e ler, sei lá, o que você escreveu há 2 meses e você entender o que, que eu consegui aqui resolver, eu consegui mudar o que eu não consegui, em qual ponto eu tô nesse problema aqui, que foi que eu coloquei lá há 2 meses, né? Então, essa possibilidade de você voltar do que você escreveu é muito boa, é muito válido. Então, o diário não é aquela coisa só para menininha, né? Que a gente pensa, só para escrever bobagem. Não, é uma prática que grandes homens, grandes mulheres tiveram, né? Grandes escritores, inclusive, escreviam no diário. E como assim, como nós temos acesso hoje a alguns, né? A gente consegue perceber a grandeza e como ele conseguia se organizar, se conhecer a partir daquelas coisas que ele mesmo, né, ia escrever no diário. Então, eu recomendo também, né, e só o que a Jéssica já falou, façam isso mesmo, é muito bom, né, e tentem não ser digital, né, Jéssica, tenta fazer mesmo ali, inclusive para treinar, porque eu vejo alguns alunos que vão esquecendo, assim, né, de escrever, porque escrevem tanto só digital, e quando tem que escrever, não sabe o que é que tem acento, o que não tem, né? Então, assim, né? O digital é bom, a tecnologia é boa, mas vamos também dar uma atenção na escrita mesmo, a caneta, lápis. Com certeza. Melhorar a comunicação. Porque quando você está escrevendo sobre o que está passando, o que está se passando com você mesmo, você consegue colocar isso de uma maneira, quando você vai escrever, você já consegue transmitir isso melhor. E quando você vai falar com a outra pessoa, com alguém, né? Até como eu postei esses dias, os maiores problemas de relacionamento são problemas de comunicação. Então, se você consegue anotar, escrever sobre si mesmo, sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo, quando você for se comunicar com alguém, você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Você vai conseguir se fazer entender muito melhor, né? Porque isso pode parecer uma bobagem, mas é uma grande dificuldade de muitas pessoas. Esse problema de comunicação, né? Porque você imagina, para você, na sua cabeça, para o que você fala, já é difícil, né? Você conseguir transmitir exatamente o que você está pensando. E aí você fazer outra pessoa entender, sendo que, sabe? E na cabeça dela já é outra coisa. Então a comunicação, ela já não é simples. Então se a gente consegue melhorar ela é muito, muito melhor, né? A gente consegue melhorar a qualidade das nossas relações também. Isso. A comunicação é algo assim que você, como você falou, né? Se já é confuso muitas vezes nós mesmos, né, entendermos o que é que estamos sentindo, o que estamos passando. Imagine você falar isso para outra pessoa e aquela pessoa conseguir entender exatamente o que você quer que ela entenda, né? Então, por isso que existem vários problemas aí na comunicação, né? Pessoas ficam com raiva uma das outras, porque na verdade às vezes você falou uma coisa aqui, a pessoa entendeu outra e aí no final, né, já não estamos falando mais da mesma coisa, né? Então faz parte isso também, né? A leitura, a escrita, você colocar ali, né, conseguir organizar seus pensamentos na escrita e conseguir finalmente, né, fazer aquilo que é o propósito da comunicação, né? A linguagem ela existe para você comunicar para você o outro te entender, você entender o outro, né? Não é para ser uma coisa confusa, né? Se fosse assim, para que ter, né? Para ter a comunicação, para que ter linguagem se a gente não consegue, né, atingir o propósito dela? Então, bom, Consegue você fazer. quer falar mais algo? Imagina fazer com outra pessoa. Então, realmente. Isso. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta ainda. Se tiverem, mandem aí. Que eu acho que a gente conseguiu, né, Jéssica, falar aquilo que nós havíamos pensado, né? Fazer relação com o conto e deixar aí, terminando com essa dica, né? Essas dicas de como melhorar isso, como evoluir, tentar sair um pouco aí do mundo, da imaginação, dos pensamentos e encarar a realidade, que não é fácil, muitas vezes a gente quer, né? Às vezes inconsciente ou não, a gente quer ficar lá nos pensamentos porque é mais fácil, né? A realidade às vezes, né, exige mais de nós e muitas vezes nós queremos ficar no conforto, né? Não quero agir, não quero fazer, mas não tem como, né? A realidade existe, ou você encara ela, você vai entrar num problema muito maior e não vai viver, né? É uma situação confusa. Bom, então, Jéssica, acho que ninguém mandou nada aqui mais de perguntas.
Eu quero agradecê-la muito por mais uma vez por ter aceito meu convite. Foi muito legal conversar com você mais uma vez também. O pessoal que acompanhou aqui desde o começo também agradeço muito, né? E sigam a Jéssica, quem não a segue ainda, conheça o trabalho dela. E é isso, Jéssica. Pode falar as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui a live. Eu também agradeço o seu convite. Obrigada, Sabrina. Foi um prazer falar com você. E eu espero que todos tenham gostado. Agradeço a presença de todo mundo aí que acompanhou. Muito obrigada. Você pode me O ajudar? Matheus mandou aí, ó. Você pode imaginar o que quiser, mas não terá nenhuma história para contar. Não teremos feito nada se vivermos de pensamentos. Pois é, Matheus, e eu lembrei aí, né? Eu tava lembrando e esqueci de falar desde o começo de outro personagem lá do Dostoiévski, né? Que é o Sonhador. É um personagem lá do livro Noites Brancas. Agora Noites Brancas, que o nome dele é O Sonhador, né? Então, até ele conhecer a amada, a outra personagem do livro principal, ele vivia só nessa imaginação e ele não tinha experiência nenhuma. Ele era um garoto, né? Um homem totalmente sem experiência e saber agir, porque tudo dele era aqui, né? E só quando ele conhece essa moça que ele começa a viver. E como o Matheus falou, né? Se você não teremos nada para contar, né? Como é que você vai, o que é que você vai contar? Eu imaginei que eu passei um dia na praia com meus amigos, né? O que é que vai ser interessante isso, né? Então, é muito bom o comentário aí do Matheus, live excelente, obrigada Priscila. Quem mais aqui falou? Deixa eu ver. E o Fábio também. Então, é Obrigada. isso. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada. Isso, noites brancas. Um beijo aí em Boa todos. noite, Jéssica. Até a próxima. Até. Tchauzinho. Beijão.